Olá, alunos, boa tarde. Esta é uma aula para a terceira série do ensino médio. O tema de nossa aula hoje é Liberdade, edição revista e ampliada. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a moderação com vocês através do chat e apresento a vocês a professora Maria Fernanda, que irá ministrar nossa aula nesta tarde de hoje. Boa tarde, professora. Oi, tudo bem, Marcinha? Tudo bom, Fê? Oi, terceiro médio, é um prazer poder estar com vocês. Como sempre, todas as quintas-feiras a gente se encontra para falar um pouquinho de filosofia e hoje eu espero encontrá-los bem. Espero que vocês estejam se protegendo, seguindo os protocolos, né, de distanciamento social para preservar a saúde de vocês e a dos que estão perto de vocês também, né? E saúdo a todos vocês e saúdo também muito especialmente aos professores que são sempre muito mais do que bem-vindos, que contribuem muito com a gente aqui nos nossos encontros e quero começar contando então para os professores que hoje a nossa aula tem a seguinte, é uma aula de revisão, tá? Então, a gente vai rever um pouquinho do que a gente viu até aqui e a gente tem, então, as seguintes habilidades para revisar hoje, né? A primeira é distinguir diferentes concepções sobre a ideia de liberdade. A segunda, relacionar liberdade à política por meio da mediação do conceito de democracia. Discutir o conceito de liberdade, destacando questões associadas a diferentes entendimentos sobre o ser livre e relacionar liberdade e a solidariedade na perspectiva de uma sociedade democrática. O conteúdo é o de 3 concepções de liberdade: libertarismo, determinismo e dialética, sobre o qual nós viemos, então, tratando ao longo das nossas aulas. Vamos juntos? Vamos começar relembrando um trecho escrito por Heidegger, né? Martin Heidegger, na sua obra intitulada Nietzsche, né? Em que ele fala um pouquinho para a gente, vocês devem estar lembrados, ele fala um pouquinho para a gente sobre o que ele chama de palavras fundamentais. Vamos ler juntos as palavras que saíram da pena do Heidegger, né? Então, ele disse assim: as palavras fundamentais são históricas. Elas são agora e continuarão sendo futuramente fundadoras de história, sempre, a cada vez, segundo a interpretação que predomina em sua época. A historicidade, assim compreendida, das palavras fundamentais é uma das coisas que precisam ser necessariamente atentadas em meio ao pensamento interessado em pensar através de tais palavras. Interessante, olha o que o Heidegger está dizendo para a gente. Existe uma certa categoria de palavras, as quais eu nomearei palavras fundamentais, que são muito importantes para toda a história da humanidade e que, em certo sentido, orientam o pensamento, né, filosófico. Essas palavras, para o Heidegger, são verdade, beleza, ser, conhecimento, história e, não por menos, tá aí a palavrinha liberdade. Já que hoje a gente está fazendo uma revisão, né, do que a gente tratou até aqui de liberdade, a gente vai partir, então, da premissa ou do pressuposto de que ela é uma palavra fundamental, né, da forma como colocada pelo Heidegger. Daí, para a gente já começar, então, fazendo um exercício de memória, de lembrança, um pouquinho do que a gente conversou até aqui, vou colocar na tela um pequeno exercício. E ele diz assim: identifique as concepções de liberdade presentes nos discursos abaixo. Lembrem-se de que as concepções de liberdade com as quais nós estivemos trabalhando são libertarismo, determinismo e dialética. Para a gente tentar um pouquinho lembrar o que significava cada uma delas, quais concepções vinham inseridas, enxertadas no bojo de cada uma delas, é que a gente faz este exercício. Então, nós temos aí 3 afirmações, né? E a cada uma delas corresponde uma concepção de liberdade, libertarismo, determinismo ou dialética. E a ideia é que a gente possa, então, associar a qual concepção de liberdade se liga, né, cada uma dessas frases. A primeira frase diz assim:
cada um é livre para fazer o que bem entender e é totalmente responsável por seus atos. A segunda diz para nós: não podemos escolher o contexto, mas podemos escolher o que fazer com o contexto em que estamos inseridos. E, por fim, a terceira frase: ninguém pode escapar do destino. Um minutinho para vocês tentarem, então, fazer esta relação aí no chat e a gente já se encontra. Olha só, professora Fernanda, bastante interação aqui. Olha só, a Isabela cita que está amando a aula. Obrigada, Isabela. Obrigada. Olha só, vamos lá. A Amanda citou que a primeira alternativa seria determinista, a segunda libertarista e a terceira dialética. Será que é isso, Amanda? Vamos ver juntos aqui. Temos mais alguma resposta? Tem bastante. A Luana disse que está difícil. Vamos lá. O Ian citou que a primeira é libertarismo, a segunda dialética, a terceira determinismo. O professor Eugênio, obrigada pela participação. O professor respondeu: boa tarde, aqui estamos de novo. Sim, professor, estamos todos aqui de novo. Vamos lá. Professor Jefferson, primeira libertarismo, segunda determinismo e terceira dialética. Vamos ver se alguém colocou alguma coisa um pouquinho diferente aqui. Deixa eu ver. Eu acho que dá todo mundo bem, né? Bem antenado, ó. As respostas estão todas muito próximas aqui. Eu estou até tentando ver se tem alguma resposta diferente. Ah, tá. A Amanda citou que a primeira é determinista, a segunda é libertarista, a terceira é dialética. Vamos lá, quem mais? Ah, tá. Lucas citou que a primeira é libertarista, segunda dialética e terceira determinista. Perfeito, é isso aí, Lucas. Então, houve uma diversidade de respostas, então, para a gente tentar dirimir um pouco as dúvidas, né, que podem ter causado essa diversidade de respostas, vamos ler juntos as frases e vamos tentar entender qual concepção está escondida, assim, né, nas entrelinhas de cada frase, e daí, com isso, a gente já traz à tona, né, a gente já faz emergir, assim, as características de cada concepção filosófica de liberdade. Então, a frase número 1, que diz assim: cada um é livre para fazer o que bem entender e é totalmente responsável por seus atos. Essa frase, ela tá, digamos assim, ela vai na esteira de uma concepção libertarista, porque ela parte da premissa de que, olha só, cada um tem a sua liberdade, um grau que tenderia ao absoluto, né, em algum sentido, e de posse desta liberdade, que é inerente a cada indivíduo, nós temos, então, a chance de fazermos o que quisermos, que está aí na frase, né, o que bem entender. Bem, fazendo o que queremos, fazendo o que bem entendemos, a consequência somos
responsáveis pelos nossos atos. Essa é uma concepção libertarista, né? Sobre liberdade, um entendimento sobre liberdade. Depois, a segunda frase que diz assim: não podemos escolher o contexto, mas podemos escolher o que fazer com o contexto em que estamos inseridos. Essa é uma concepção dialética. Por quê? Porque ela diz assim: nós temos algum grau de liberdade, ele não é total. Por quê? Porque pelo menos uma coisa não está na nossa capacidade de livre escolha, né? Não está dentro da liberdade, que é o contexto. Então, as condições em que nós estamos inseridos, isto não cabe a nossa, não está dentro do nosso grau de liberdade. Agora, isto excetuado, né? Sabendo que não podemos escolher, isto não está dentro da nossa possibilidade de liberdade, por outro lado, a gente pode sim escolher o que fazer dentro deste contexto. É como se a gente tivesse algum grau de liberdade, é uma liberdade com um grau naturalmente que não é absoluta, ela é limitada, mas ela ainda existe, porque dentro de determinadas condições que são postas pelo contexto, eu posso sim escolher a maneira como eu prefiro agir, como eu considero mais adequada agir. Portanto, é uma concepção dialética de liberdade, porque é uma concepção que não apregou a existência de uma liberdade absoluta, mas tampouco coloca a inexistência absoluta de liberdade. Ela fica aqui num meio termo que prevê algum grau de liberdade, né, algum grau de livre ação, de escolhas, de decisões colocadas dentro de um cenário contextual, né, contextualizado. Portanto, é uma concepção dialética. Ao passo que a terceira frase, pessoal, que dizia assim: ninguém pode escapar do destino, esta já traz para a gente uma concepção bem determinista de liberdade, dizendo assim, olha, né? Essa frase diz pra gente: eu não sei não se existe esse negócio de liberdade, porque assim, se existe um destino que já está pré-traçado e se não podemos fugir a ele, então cadê a nossa liberdade? Cadê a nossa possibilidade de escolha, né? Essa é uma concepção determinista que não admite muito, assim, a existência de graus de liberdade ou de livre escolha ou de ações, né? E, na verdade, a gente vê, ao longo da história, a humanidade escreveu diversas obras que partiram da premissa, as né? tragédias gregas, Isso. Né? A gente sempre tem que falar dos nossos heróis trágicos da Grécia Antiga, que lutavam durante toda a peça, né, contra aquele destino inexorável. Né? E, no final, eles sabiam que, por mais que lutassem, eles não poderiam mudar aquele destino já pré-determinado pelos deuses. Exatamente. Por exemplo, o Édipo. Né? Que quando nasce um oráculo diz: olha, Édipo, Édipo, você vai se deitar com sua mãe e vai matar seu pai. Oh, não posso acreditar, vou fugir deste destino, farei tudo que for necessário para não acontecer esse destino trágico. E no fim, tudo que ele faz querendo fugir do destino, só o levam para a consecução desse destino já previsto, já estabelecido. Algumas aulas atrás eu contei para vocês a história do Édipo. Para quem não se lembrar muito bem, na internet vocês acham o mito, a tragédia, né, edipiana. Édipo Rei, Sófocles, é só procurar lá, né? Nós temos aí a peça inteira, né? Ela é domínio público, então todo mundo pode dar uma consultadinha, tem na íntegra aí na internet. Dê uma pesquisada, que é bem interessante essa história, gente. Vale super a pena, né? Muito. Inclusive, né, vários outros dramaturgos posteriores, né? Shakespeare, por exemplo, acaba se inspirando bastante no Édipo Rei, né, quando ele vai escrever Hamlet, por exemplo. Né, e outras peças, também outras tragédias shakespearianas. Exatamente. Então, tem essa ligação, esse jogo. Perfeito, Marcinha, perfeito. E aí, pessoal, então, dando continuidade, o que a gente vê, então, na próxima tela que vai aí para vocês? A gente fez
um apanhado, né, digamos assim, de breves definições a respeito de cada uma das concepções de liberdade. Esse apanhado, nós ou fomos buscar, né, nós fomos beber lá na fonte do Nicola Abaiano, que tem aí a sua obra Dicionário de Filosofia, que é assim amplamente utilizada, né, e que nos traz aí, então, como a gente busca o verbete libertarismo, ele coloca autodeterminação ou autocausalidade, quer dizer, eu determino, o auto, né, eu determino meu caminho, determino minhas escolhas, ou talvez pensando assim, eu sou a causa do que acontece, né, na minha vida, autocausalidade. Com isso ele quer dizer assim, olha, não são fatores externos a mim que determinam o curso da minha vida, que causam a minha vida. Pelo contrário, na ideia do libertarismo, como está colocada aí pelo Abaiano, eu causo os acontecimentos, o que vai no curso da minha vida. Essa é a ideia do libertarismo. E aí a gente poderia, então, citar o Aristóteles, o Agostinho de Hipona, o Sartre, né, como filósofos que, em algum sentido, ao longo das suas obras, trazem esta concepção libertária, né? Seguindo, então, a gente vai perceber, vai verificar como que o Abaiano apresenta na obra dele, Dicionário de Filosofia, a concepção determinista de liberdade. Então, ele diz assim, olha, determinismo é a rígida relação entre causa e efeito. Então, tudo que está previsto, tudo que é causa, traz inexoravelmente, e inexoravelmente significa, assim, que não tem como lutar contra, que não tem como evitar, né, uma marcha inevitável, né? Então, tudo que é causa tem os seus efeitos, e tanto as causas quanto os efeitos na ideia determinista, elas são inexoráveis, elas são inelutáveis, no sentido de que não há como evitá-las, né? É interessante essa relação, né, na questão aí do determinismo, que a gente vê isso em toda a Idade Média, né? Uhum. A Idade das Trevas era justamente isso, né? Você tinha, né, a determinação do clero e todo mundo tinha que seguir aquelas ideias. Então, você tinha o teocentrismo, onde todo mundo seguia a ideia de um Deus que movia o destino das pessoas, e somente a partir, né, do Renascimento é que nós passamos a noção de antropocentrismo, que é justamente o que o libertarismo defende. O homem como senhor do seu destino, podendo modificar aí a sua vida, né, e o mundo à sua volta. É verdade, Marcinha, tanto é assim que lá nos exemplos aparece, né, a gente pode encontrar essa concepção no estoicismo, no fatalismo, né, Sim. A ideia de que dá dado e não pode ser mudado, a ideia de providência divina, né, Sim. o determinismo biológico, o determinismo geográfico, né, todas elas trabalham com essa rígida relação entre causa e efeito, que é, digamos assim, o cerne, né, o coração do que o Nicola Abaiano verifica, né, explica como determinismo, no verbete determinismo. E aí, por fim, pessoal, a gente tem uma terceira explicação, né, que o Nicola Abaiano traz para a gente, para a ideia de liberdade dialética, né? Então, ele diz assim, a possibilidade condicionada, né? Quer dizer, é a liberdade, mas com condições, não é a liberdade absoluta, como que é o libertarismo, né? Então, é uma condição dialética de liberdade. Tem uma escolha, tem uma possibilidade de escolha e de decisão, mas mediante a um contexto, mediante as circunstâncias. Isso a gente vai encontrar no Marx, a gente vai encontrar também num filósofo espanhol, José Ortega y Gasset. Certo? Essa questão da possibilidade condicionada é interessante, né? Parte bem daquele princípio que a minha liberdade termina onde começa a sua. Em algum sentido. Né? Aquela coisa bem, né, que a gente está vendo hoje em dia, né, das pessoas começarem a pensar, né, em nível macro, não apenas no nível micro. Eu, não. Eu tenho que começar a abrir minha mente e pensar também, né, nas ideias
né, de quem está à minha volta. Exatamente. E interagir de maneira harmoniosa com essas pessoas. Exatamente. Até porque os meus comportamentos trazem consequências também para quem está no meu entorno. É isso, isso é viver em sociedade, né? Isso é ser cidadão, Exato. É viver, né, em cidadania, em grupo. Em grupo, em coletividade, né? E aí, algumas frasezinhas nada, algumas frasezonas, citações de peso, né? Pra gente pensar um pouquinho juntos. A primeira é do Gandhi, do Mahatma Gandhi, né? E ele disse assim: a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Já quebrando de início na colocação dele aquela associação muito instintiva e superficial que a gente faz entre a liberdade, o ir e vir, estar na rua, né? E a falta de liberdade é a prisão, o estar preso fisicamente, né? Então ele diz assim: por que não dá para fazer essa associação tão imediata? Porque olha só, existem homens presos que estão nas ruas. E existem homens livres que estão na prisão. Por quê? Porque ele está deslocando o cerne da questão. Ele está dizendo assim: eu não sei se é tanto uma questão do corpo físico. Talvez, o Gandhi diz, para mim, liberdade é muito mais uma questão que paira e que tem que ser pensada e discutida no âmbito das consciências e não dos corpos. Né? Então, está dizendo assim, nas ruas a gente encontra homens que são muito mais presos e, às vezes, nas prisões nós encontramos homens que são muito mais livres, porque o Gandhi está recolocando o lugar da questão da liberdade pensando em termos de consciência, que é também um entendimento bem interessante de ser explorado. Né? E nessa frase aqui, ele coloca nessa questão do livre pensar, né? A liberdade do pensamento. Isso. E o pensamento, realmente, né, gente? A gente pode estar fisicamente preso, mas a sua mente pode divagar por locais que até você desconhece. Exato. Tá? Exatamente. E aí a gente segue, então, com a frase do Rousseau, né? O Jean-Jacques Rousseau, francês, né, lá no Iluminismo, e que disse assim, escreveu assim: o homem nasce livre, porém, por toda parte ele vive acorrentado. Aí o Rousseau está dizendo assim para a gente: tem alguma coisa, tem algum momento ao longo da vida humana, e aí pensando na vida humana enquanto individual, a história de um indivíduo, mas pensando também na história da humanidade, né? Neste fio que vai sendo traçado ao longo da história da humanidade. Ele diz assim: tem algum momento em que o homem que nasce livre torna-se acorrentado e passa o resto de toda a sua vida acorrentado, né? Aí ele está acorrentado até, né, pela questão, né? O homem, aí ele fica acorrentado pelas convenções sociais. Isto. É exatamente assim que ele vê, né? Essa questão de muitas regras, né? Não que nós devemos viver num mundo sem regras, mas, né, a regra, ela só funciona bem desde que você a entenda e você a assimile. Acorrentado, né? Pelas regras, acorrentado pelas leis, pelas normativas, convenções, expectativas, ordenamentos. E hoje, se a gente puder fazer um exercício de reatualizar Rousseau, talvez a gente pudesse pensar até acorrentados por isso aqui. Pela tecnologia. Né? Pelo uso abusivo, excessivo da tecnologia, né? Que nos controla num tal ponto em que a gente nem percebe mais o que a gente está fazendo, como se fôssemos servos, como se fôssemos escravos, né? Deste senhor, né? Deste novo ditame. Deste novo exatamente. É um novo ditame, né? Exatamente. A gente não consegue mais imaginar a nossa vida sem essa coisinha aqui, né? A maioria das pessoas. Aqui a gente deixa a nossa agenda do dia, a gente deixa trabalho, a gente conversa com as pessoas, tudo por aqui. Exato. E às vezes a gente esquece, né, de como é bom, né? A conversa presencial, né? Exato. Claro, quando a gente pode, e agora, né, com a questão da pandemia, né? Aquele distanciamento que a gente sabe que é necessário, tá, gente? Não esqueça.
Exatamente. E aí, no fim, tem uma frase que também apareceu no decorrer das nossas aulas, dos nossos encontros. É um trecho, né, do filme Cartas para Julieta. Não sei se vocês já assistiram, se não viram, tiverem a oportunidade, assistam, porque vale bastante a pena, né? E aí o personagem, num dado momento, numa dada altura desse filme, ele diz assim: e se são duas palavras tão inofensivas quanto todas as outras palavras podem ser. Mas coloque essas duas palavrinhas juntas e elas têm o poder de te perseguir pelo resto da vida. Ponto de vista. E também, né? Se a gente parar para pensar até na língua portuguesa, né, gente? E se? Nós temos aí uma conjunção condicional, ou seja, né? Eu já estou indicando para você que eu estou te dando a condição de alguma coisa. Eu posso ser seu amigo se você fizer tal coisa para mim. Eu posso, sei lá, eu posso sair, fazer alguma coisa muito diferente se eu estou esperando aquela condição chegar para que eu possa fazer aquilo. Então, eu fico condicionando a minha liberdade, as minhas ações cotidianas a uma condição que pode vir ou não. Tá? Aí a gente entra naquele paradoxo, né? Entre o que é e o que pode vir a ser. Né? Aquela coisa do futuro, aquela coisa hipotética. Exatamente. Né? E vamos jogar para a hipótese. Exatamente. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês alguns questionamentos, né? Algumas reflexões que podem surgir a partir da ideia determinista de liberdade, né? Então, quer dizer, se eu compro uma ideia determinista de liberdade, tem alguns questionamentos que vão surgir aqui na minha cabeça e que seria interessante se eu pudesse dedicar algum tempo a pensar um pouquinho mais a fundo, um pouquinho melhor sobre eles. Esses questionamentos, eles podem ser, entre outros, alguns que vão aí na tela para vocês. Como conciliar o determinismo com a responsabilidade individual? Então, eu faço uma determinada coisa e depois, na hora de assumir a responsabilidade e as consequências por esse determinado ato que eu fiz, eu digo assim, eu não vou assumir porque é o seguinte, eu sou determinista, isso já estava escrito, isso tinha que acontecer, e se tinha que acontecer e já estava escrito, eu não sou responsável, eu só fui o marionete na mão do destino. Então, essa questão sobre determinismo e responsabilidade individual dá pano para manga, né? A gente precisa pensar um pouquinho melhor sobre isso. Uma segunda questão seria assim: é possível estabelecer um juízo moral no qual as ações individuais são resultadas de causas pré-determinadas? E com isso, em algum sentido, a gente pode pensar assim: bom, eu posso julgar uma determinada pessoa que cometeu um ato que eu considero imoral, que eu considero inadequado, ou uma série de outros atributos desabonadores, né? Eu posso julgar moralmente esta pessoa se eu sou um determinista, porque afinal de contas é digamos assim, uma outra forma de entender a primeira pergunta, né? Quer dizer, eu posso julgar essa pessoa se eu parto do ponto de vista de que nós não somos mais do que joguetes na mão do destino e que aqui estamos para realizar o que o destino já havia previsto para as nossas vidas? Né? Essa é uma outra questão. E por fim, a gente pode se questionar assim, será que a atividade humana pode superar essas limitações até então impostas, como as da natureza? Quer dizer, será que eu considero que a natureza, ela é tão determinista, né, que ela faz cada indivíduo de uma forma, com as suas limitações, e nós nunca poderemos superar as limitações, os determinantes que a natureza impôs para a gente? Será que a atividade humana é capaz de superar essas limitações, esses determinantes? Gente, essas três perguntas, elas dariam assim um pano para manga para escrever rios de tinta, né? E aí eu convido vocês, se vocês tiverem a possibilidade, disponibilidade de escolher uma destas três perguntas e fazer uma tentativa de um exercício argumentativo, tentando responder, trazendo dados, né, das nossas discussões até
até aqui, autores, para tentar oferecer uma resposta a uma destas perguntas, ou mesmo as três, porque de uma forma ou de outra elas estão interconectadas, já que elas partem da mesma base, que é um entendimento determinista de liberdade. E aí, se a gente compra uma concepção libertária, libertarista, ou uma concepção dialética de liberdade, a gente também vai se deparar com alguns questionamentos que vão pulular, né, que vão surgir assim na nossa cabeça. E são vários, viu, gente? Mas eu trouxe aqui alguns para vocês, para a gente começar a conversar. Então, um deles diz assim: qual é o papel das instâncias coletivas, já que cada um é totalmente responsável por si mesmo? Será que existe escolha autônoma quando as circunstâncias afetam o juízo particular? Em outras palavras, eu estou perguntando assim: será que eu posso dizer que as escolhas que eu tomo na minha vida, que eu faço na minha vida, são autônomas? Porque já que no entendimento dialético, eu vivo num contexto, e esse contexto não foi criado nem determinado por mim, ele me foi imposto a partir do momento em que eu nasci, né? Será que eu posso dizer que minhas escolhas são autônomas, já que tem uma série de elementos influenciadores que advêm desse contexto, né? Uma outra questão possível: uma escolha totalmente autônoma é possível? Dá para dizer que eu sou capaz, em algum momento da minha vida, de tomar uma decisão, de fazer uma escolha totalmente autônoma, em que eu diga assim: ó, isso aqui fui eu, o meu eu mais profundo, o cerne do meu eu que decidiu, sem absolutamente nenhum tipo de influência? Será que isso é possível? Né? E uma quarta questão ainda coloca assim: é liberdade escolher dentro de condições determinadas por outros? Então, por exemplo, quando meu pai diz assim: ó, você já está no ensino médio e aí assim, escolhe, ou você vai cursar odontologia ou você vai cursar direito. Escolhe. Você só tem essas duas opções. O fato de você poder ainda escolher entre essas duas opções, isso configuraria liberdade? Porque, querendo ou não, você tem um contexto pré-determinado, as duas opções que o seu pai te deu. Mas ainda, dentro desse contexto, você tem algum grau de maleabilidade, algum grau de liberdade. Mas isso configura liberdade, né? Quer dizer, em que grau de liberdade estaria configurada numa situação como essa ou em situações similares? E aí, do mesmo jeito que foi colocada, né, como foi sugerida a atividade para vocês, quando falávamos das questões que poderiam ser suscitadas por um entendimento determinista de liberdade, gostaria, se vocês tiverem a disponibilidade e as condições, se possível, escolher uma destas 4 questões para tentar escrever um texto argumentativo, trazendo, portanto, argumentos coerentes, né? Autores para embasar a fala de vocês, mas tentando responder de alguma forma algum destes questionamentos. Certo? E aí, para a gente ir, então, caminhando no nosso encontro de hoje, eu gostaria de trazer uma reflexão que tem muito a ver com o nosso cotidiano, que vai aí na tela para vocês. Em sua percepção justificada, é adequado abrir mão da liberdade em função da segurança ou para ter acesso a um serviço desejado, como o uso da internet? Vou repetir a pergunta. Em sua percepção justificada, quer dizer, traga uma justificativa, né? É legal, é adequado abrir mão da nossa liberdade para ter acesso a um serviço desejado, como, por exemplo, o uso da internet? O que vocês acham, hein? Porque hoje, no nosso cotidiano, a gente está muito conectado,
né, na internet, as redes sociais e etc. E vocês sabem que, em alguma medida, a gente vai abrindo mão da nossa liberdade quando fazemos isso. Porque tem muitas empresas que utilizam os nossos dados para entender o nosso perfil de consumo, né? Então, uma série de coisas que vão ficando, assim, explícitas, né? E que às vezes a gente nem se dá conta, né? Então, será que abrir mão da nossa liberdade e de reservar, né, os nossos dados só para a gente mesmo, né? Será que é legal abrir mão dessa liberdade para ter acesso a um certo serviço desejado, como, por exemplo, né, o uso da internet, das redes sociais, das mídias sociais e etc. O que vocês acham, gente? Contem aí para a gente no chat, 30 segundinhos, a gente já se encontra. Você vai ter que correr. Olha só, professora Fernanda, muita interação aqui, respostas assim maravilhosas, com muita propriedade em relação ao tema. A turma tá afiada hoje, hein? Olha só, a Vanessa diz que acha que não se deve abrir mão da própria liberdade, né? Ok, Vanessa. O professor Jefferson, obrigada, professor, pela participação, diz que não, liberdade é caráter. E tem mais uma aqui que eu achei fantástica. O Alan cita aqui, sim, contanto que não seja usada contra nós. Que interessante, Alan. Pois a é, mas condição como a gente aí, vai poder ao condicional, né? Ao condicional voltando. Né? Mas como que a gente vai poderia, né, Alan, se certificar disto, né? Que não é uma instância que está nas nossas mãos e da qual nós tenhamos os arreios, né? O controle. Pedro Henrique cita, não vamos ter algo que queremos, mas vamos sacrificar outra coisa. Né? Pois é. Tainara, não é adequado, pois a liberdade engloba muitas outras coisas e podemos aproveitá-la sem o uso da tecnologia. Gente, obrigada pelas participações de vocês, viu? Obrigada, pessoal. Quando a gente fala de um assunto tão candente, né, como é a hiperconexão e as consequências que essa hiperconexão pode trazer para a nossa liberdade individual, talvez uma vida fosse pouco para pensar e para falar sobre isso, mas é sempre importante a gente dar um pontapé inicial, assim, nessas reflexões para que elas vão produzindo, né, ao longo dos nossos encontros, né? E aí, pessoal, para a gente, infelizmente, ir se encaminhando para o final da nossa aula, eu gostaria de colocar na tela para vocês uma frase, que é uma frase que quem nos brinda, né, com a curadoria, quem selecionou essa frase para a gente foi o nosso querido professor Marconi. E então, a frase diz assim: serenidade para aceitar o que não muda, coragem para mudar o que é possível e sabedoria para distinguir um e outro. Em algum sentido, talvez, esta seja uma chave para a gente entender, para a gente tentar compreender um pouquinho melhor a nossa liberdade. Né? Olha só, gente, agora aparece aí na tela para vocês, né? Vai aparecer agora aí o nosso QR Code e também o link para que vocês possam, né, fazer comentários sobre essa aula, colocar dúvidas, sugestões.
A gente vai ler tudo com bastante carinho, tá bom? Obrigada a participação de todos. Obrigada, professora Fernanda, pelo convite, para a gente estar aqui nessa aula tão gostosa. E olha só, a gente tem mais um recadinho. Vem aí a segunda edição do Movimento Inova. Vamos dar uma olhadinha. Tchau, tchau, gente. A gente se vê até a próxima aula. Até Tchau pra mais, vocês. gente. Um beijão. Cuidem-se.